Olá, está começando mais um Café com Política. Meu nome é Letícia, eu sou repórter de O Tempo e hoje o nosso convidado é o deputado estadual Cássio Soares, que também é presidente do PSD em Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigada por ter topado participar aqui com a gente. A satisfação é toda minha, Letícia, todos que nos acompanham aqui pelo Jornal Tempo, para a gente poder falar um pouquinho da política mineira e dos desdobramentos e efeitos que nós estamos provocando aí na vida das pessoas. Perfeito, deputado. E para a gente começar, o PSD está se preparando para realizar um encontro estadual de prefeitos e prefeitas aqui em Belo Horizonte, que inclusive vai contar com a participação do presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab. Eu queria que o senhor me falasse um pouco mais sobre esse evento. Qual que é a expectativa para esse encontro estadual? Letícia, esse evento ele era para ter acontecido no primeiro semestre. Nós tínhamos programado um evento até grandioso, com a participação do Kassab, da nossa bancada de deputados federais, senadores, ministros, enfim, governadores. E devido ao falecimento do ex-prefeito Fouad, nós adiamos esse momento e deixamos o tempo passar e remarcamos para agora. Vai acontecer no dia 15 de setembro, segunda-feira agora, esse encontro, onde os prefeitos já filiados do PSD virão a Belo Horizonte, na sua grande maioria, e também vamos receber novos filiados. É um momento que outros prefeitos escolheram a nossa sigla, o nosso PSD, como seu partido, e teremos a participação do presidente Gilberto Kassab, do líder da bancada federal na Câmara dos Deputados, deputado Antônio Brito, que vem nos prestigiar também, a participação de toda a nossa bancada de deputados estaduais, deputados federais, ministro, enfim. Vai ser um evento que vamos discutir o partido, apresentar caminhos, e avaliarmos juntos o que fazer pela frente aí para a gente poder cuidar muito bem de Minas Gerais. Deputado, em 2024 o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos em Minas Gerais. E agora o senhor falou que tem essa expectativa aí de filiação de novos prefeitos também. Como o senhor acha que o PSD conseguiu atrair essa quantidade de prefeitos aqui no estado? Letícia, puramente porque nós estamos fazendo um trabalho em consonância com o que as pessoas esperam da política. Nós estamos vivendo um mundo no Brasil, na verdade, tempos no Brasil em que a política está muito descredibilizada. As pessoas não estão acreditando na classe política, já de um tempo. Então, o que é o nosso papel é a gente defender pautas que vão de encontro com os anseios da população. E o PSD tem feito isso. Em Minas Gerais, especialmente, nós fizemos um trabalho prévio da campanha eleitoral e mostrando que o nosso papel enquanto políticos é servir a população pela melhor maneira possível, da melhor maneira possível. E isso acabou dando esse resultado muito positivo na eleição de 142 prefeitos e prefeitas, dentre eles o prefeito da capital que infelizmente nos deixou. E, deputado, com essas novas filiações, como que isso acaba fortalecendo o partido para 2026? É uma estratégia do PSD trazer esses novos prefeitos para o lado do partido, pensando no próximo pleito? Sem dúvida, com a reforma eleitoral partidária que aconteceu, Letícia, anos atrás, a tendência é restar no Brasil em torno de 6, 7 partidos no máximo. Isso já está acontecendo paulatinamente. Então, dessa forma, o PSD ele procura crescer, vamos continuar crescendo, vamos continuar atraindo e convidando prefeitos que tenham esse mesmo propósito de trabalhar a boa política para acompanhar-nos, e eu espero que até a eleição do ano que vem a gente possa alcançar aí um número de 250 prefeitos em Minas Gerais aproximadamente. E em relação a 2026, quais são os objetivos do PSD aqui em Minas Gerais em termos da Assembleia Legislativa e também do Congresso Nacional? O que o partido quer para 2026? Letícia, nós temos hoje uma bancada de 10 deputados estaduais, 5 deputados federais por Minas Gerais. Nós vamos crescer um deputado estadual na segunda-feira, o deputado Gustavo Valadares vai se filiar conosco. E temos uma perspectiva de formar uma chapa para as eleições do ano que vem, em que a gente possa crescer e eleger aí em torno de 15 deputados, ou quem sabe até mais, o trabalho está sendo feito. E quanto à bancada federal, hoje são 5, e nós pretendemos eleger aí em torno de 8 deputados federais. A nossa programação, planejamento, trabalho é para crescer. E não é crescer a qualquer custo, é crescer com qualidade, é crescer com pessoas que tenham essa capacidade
e um objetivo particular meu enquanto presidente estadual do PSD, eleger mulheres dentre essas bancadas. Hoje, infelizmente, nós ainda não temos mulheres na bancada do PSD, nem na Assembleia, nem na Câmara dos Deputados que representem Minas Gerais. Mas eu estou convicto de que nós vamos conseguir alcançar essa meta. Em relação aos seus objetivos pessoais, digamos assim, né? O senhor hoje está como deputado na Assembleia Legislativa. Para 2026, o senhor quer tentar se reeleger deputado estadual ou pretende concorrer a algum outro cargo? Letícia, eu estou no meu 4º mandato de deputado estadual, né, com muito orgulho, tenho uma alegria, uma satisfação grande em representar a população mineira na Assembleia. Mas na próxima eleição eu tenho como objetivo, como meta, a candidatura a deputado federal. Eu acho que eu posso tentar contribuir na Câmara, caso eu seja eleito, né, no momento adequado, a gente vai falar sobre isso. Mas desses 4 mandatos, eu já tive uma passagem como presidente da Comissão de Meio Ambiente, líder de blocos, como sou líder de um bloco de 32 deputados hoje, presidente de CPI, relator de CPI, enfim. Eu acho que eu posso contribuir com essa experiência que eu adquiri e com energia e força de trabalho que isso não me faltam, graças a Deus. E falando sobre 2026, deputada, a gente não pode deixar de citar os nomes aí do PSD, né, que vem ganhando força aí nos bastidores para concorrer em 2026. E eu queria começar falando do senador Rodrigo Pacheco, né? A gente tem o presidente Lula, que vem abertamente defendendo o nome do senador Rodrigo Pacheco para concorrer ao governo de Minas, mas a gente ainda não teve nada oficial, né, nem do Pacheco, nem do PSD. Eu queria que o senhor me falasse, né, existem de fato essas articulações para que o PSD lance o Pacheco para disputar o governo de Minas em 2026? Letícia, o que sei da candidatura do Pacheco é também através da boca do presidente Lula, que fala que gostaria de tê-lo candidato, enfim. Às vezes que falo com o senador Pacheco é que ele ainda vai aguardar uma decisão, não tem decisão formada, não sabe se será candidato ou se não será. É óbvio que é um belo quadro, extremamente preparado, um dos homens públicos mais preparados do nosso país, colaborou muito com Minas Gerais, com a elaboração do programa Propag, né, que é o que nós estamos discutindo na Assembleia hoje, que pode trazer um resultado muito positivo para Minas Gerais, mas nós ainda não temos essa definição por parte dele de ser candidato ou não. Ele nunca manifestou isso oficialmente, internamente dentro do partido. E acredito muito nele que se não manifestou é porque ainda não tem isso concreto, pessoalmente dizendo. Então, assim, o nosso PSD, ele vai chegar nas eleições do ano que vem preparado, de alguma forma, participando das eleições e ditando os rumos da política de Minas Gerais, ajudando a ditar os rumos da política de Minas Gerais, se Deus quiser, para melhorar cada vez mais. Eu iria perguntar para o senhor justamente isso, né? Porque com Pacheco ou sem Pacheco, como que o PSD quer estar nas eleições para o governo de Minas em 2026? Sem Pacheco ou com Pacheco, vocês pretendem lançar uma cabeça de chapa ou pretendem fazer parte de uma chapa para o governo de Minas? Nós temos hoje tamanho, preparo, planejamento e estrutura para podermos almejar ter uma candidatura a governo do Estado. Pacheco, como eu disse, é uma possibilidade. Nós temos hoje uma conversa muito interessante também com o vice-governador Matheus Simões, que também é extremamente preparado e capaz, né, já tem demonstrado toda a sua condição, conduzindo hoje o governo de Minas Gerais ao lado do governador Romeu Zema. Então, de certo modo, nós vamos esperar amadurecer o momento certo para que a gente possa ter essa definição de como o partido estará e como o partido vai se posicionar nas eleições do ano que vem. Fato é que o PSD vai estar na mesa discutindo o futuro de Minas Gerais de maneira muito responsável e eficiente para que a população mineira possa voltar a acreditar na boa política. O senhor citou agora essa questão do vice-governador Matheus Simões e até inclusive o governador Romeu Zema, ele chegou a sinalizar que realmente existe essa possibilidade do Simões, que hoje é filiado ao Partido Novo, trocar o Novo pelo PSD. O que tem de concreto em relação a essa questão do Matheus Simões no PSD? De concreto não existe. Política é um eterno conversar, né? Então nós estamos conversando com o vice-governador Matheus, assim como estamos também conversando de forma muito madura com o senador Rodrigo Pacheco. Se caso a opção do Pacheco é para ir para um lado ou para o outro, que não seja convergente
com aquilo que o PSD nacional deseja, vai ser uma conversa muito madura. Então nós vamos tentar chegar num bom caminho para que Minas Gerais esteja em boas mãos a partir de 2026. A gente pode esperar a presença do Matheus Simões no encontro estadual do PSD, na segunda? Momentaneamente não está previsto, porque é o encontro de prefeitos, prefeitas, deputados e deputadas do PSD. É o momento de discutirmos internamente, mas é óbvio que seria muito bem-vindo caso ele tivesse interesse em dar um abraço nos colegas, parceiros, amigos e representantes. Dentro dessas questões, deputado, como a gente falou aqui, né, o senador Rodrigo Pacheco, ele tem esse apoio, esse desejo do presidente Lula de que ele concorra ao governo de Minas em 2026. Por outro lado, o PSD aqui em Minas, ele é base do governador Romeu Zema, que já se lançou como pré-candidato para 2026, é um possível adversário aí do presidente Lula. E também o presidente nacional do PSD, o Kassab, ele é secretário de governo do Tarcísio, né, lá em São Paulo. Diante dessas questões, como que o PSD pretende lidar, talvez, aí com essas possíveis divergências de ideias, né, digamos assim, em 2026? Bem, Letícia, de forma muito madura, claro. Hoje nós estamos percebendo que tanto o ministro Alexandre quanto o senador Pacheco, eles têm uma atuação mais voltada para o campo de esquerda junto ao presidente Lula, o que, de certo modo, eles têm uma capacidade e condições de contribuir também com a governabilidade, com o governo federal e atuando também em favor de Minas Gerais. Mas, por outro lado, nós temos hoje uma bancada de 11 deputados estaduais, já estou incluindo o Valadares, todos eles muito voltados para o centro, né, e alguns para centro-direita. Da bancada federal, dos 5 deputados, nós temos pelo menos 3 que atuam claramente num campo de direita. Então, assim, se nós entendermos que um caminho de Minas Gerais, do PSD em Minas Gerais, será com um campo de centro-direita, nós teremos uma conversa muito madura de que os caminhos serão distintos. Isso não significa veto a nenhuma pessoa, nada pessoal, mas nós vamos ter uma conversa madura de que os caminhos serão distintos. Até nessa questão, né, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele, nos bastidores, também corre essa informação, né, de talvez que ele deva se lançar como candidato ao Senado em 2026. É algo que o PSD está trabalhando? Qual que são os planos para o PSD em relação ao Silveira? É uma possibilidade. Há tempos atrás eu já ouvi do ministro Alexandre que ele tem esse interesse, tem essa intenção. Já foi senador por algum tempo, quando o então senador Antônio Anastasia foi para o Tribunal de Contas, ele era suplente, assumiu o mandato. Colaborou também com Minas Gerais, hoje como ministro tem uma visibilidade, tem uma força, então nós aguardamos ainda o momento certo para a gente poder fazer todas essas definições. Eu falo que nós não podemos antecipar o processo eleitoral em detrimento das soluções para os problemas que a população enfrenta hoje. Isso vai de encontro com o resgate da credibilidade que nós queremos retomar da população com a classe política, ou pelo menos com essa parte que nós representamos. Deputado, mudando um pouco de assunto, né, saindo do tema das eleições e indo um pouco para a Assembleia Legislativa, a Assembleia agora está em um momento muito importante das discussões do Propag, né, para o pagamento da dívida de Minas com a União. E a gente tem visto que alguns projetos, como federalização ou privatização da CEMIG e da Copasa, eles estão enfrentando, né, uma certa resistência ali em relação à oposição. O senhor, como líder, né, de um dos blocos aí da base do governador Romeu Zema, como que o senhor acredita que o governo ele vai conseguir driblar essa pressão oposta e conseguir, né, e driblar essa possível dificuldade aí na tramitação desses projetos do Propag? Veja, Letícia, há uma incoerência muito grande por parte da oposição na Assembleia de, por vezes, assumir a coautoria do Propag, dizendo que eles provocaram o senador Pacheco para que pudesse ser criado a lei do Propag. E a lei do Propag diz que Minas, para ter acesso aos benefícios de desconto de juros, precisa quitar 20% da dívida inicialmente. Isso significa em torno de 35 bilhões dos 170 bilhões que Minas deve. Para que a gente possa quitar esses 35 bilhões,
Minas não está numa posição confortável hoje. Nós não temos recursos em caixa para a gente tirar 35 bilhões e falar, toma aqui, governo federal, nós estamos quitando 25%. Então, de que maneira que esses 20% seriam quitados? Dando ativos para a União ou vendendo ativos e pegando esse recurso e pagando o governo federal. Dentre esses ativos está a Codemig e está as demais empresas públicas, CEMIG, Copasa, Gasmig. E aí, nesse ponto, a oposição fala, não, Minas Gerais não pode dar nenhum tipo de ativo para quitar esses 20%. Nós precisamos, nós não estamos mais naquele momento que nós possamos nos dar o luxo de falar, não vamos entregar CEMIG, Copasa, vender, nada disso. Além disso, qual é o problema? Nós temos o marco do saneamento que fala que nós temos que ter a universalização da oferta de água e esgoto até 2033. A Copasa atualmente não tem recurso e nem capacidade de fazer essa universalização. Caso a Copasa venha a ser vendido, nós temos a tranquilidade de hoje ter uma agência reguladora que vai ditar as regras, os rumos e as metas para que uma eventual empresa privada que assuma a Copasa possa entregar serviços melhores, com melhores tarifas também para toda a nossa população. É nessa questão que nós estamos divergindo na Assembleia, mas nós estamos esperançosos de que possamos entregar ao governo de Minas as condições necessárias para quitar esses 20% da dívida e termos os descontos nos juros, o que vai trazer melhores condições para a população mineira. Dentro dessas discussões do Propag, quando o vice-governador Matheus Simões ele apresentou aquele pacote, né, digamos assim, dos projetos, tinha também um pacote, um projeto que previa a federalização da UENG, que foi inclusive um projeto que o senhor se manifestou contra, outros deputados da base também não se demonstraram satisfeitos com esse projeto. O senhor acredita que a UENG, ela vai ter força, esse projeto de federalização da UENG vai ter força para tramitar na casa? Eu posso falar, Letícia, que por mais que eu seja líder de um bloco de apoio ao governo, uma divergência ela é comum, natural e é de minha responsabilidade. Quando eu não acredito que aquele projeto seja interessante para Minas Gerais, eu tenho toda essa condição e liberdade de me manifestar-me contra. Esse projeto da UENG de federalização, primeiro, se o governo federal tivesse interesse em federalizá-la, seria um caminho que poderia acontecer. Nós temos grandes universidades federais hoje, como Viçosa, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, São João del Rei, não seria problema algum. Mas é óbvio que o governo federal não vai querer uma universidade para virar mais despesa e mais custo numa crise fiscal que o governo federal vem passando. Desta feita, eu sou contra qualquer tipo de movimentação por parte da UENG que não seja o seu fortalecimento em Minas Gerais. Nós estamos trabalhando e nunca vi um governo investir tanto na Universidade do Estado como esse governo que está investindo. Concursos públicos transformando contratos administrativos em profissionais efetivos, ampliando assim o percentual de profissionais efetivos, professores, educadores, enfim, investindo em reformas prediais, investindo no programa de assistência estudantil com restaurantes universitários. Então é dessa forma que eu creio que o governo do Estado logo vai anunciar a retirada desse projeto de tramitação. Deputado, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista e diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, né, sobre o encontro de prefeitos, as expectativas para 2026, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: qual que o senhor acha que vai ser o papel do PSD em 2026? Eu acho que é o papel de equilíbrio, Letícia. Hoje nós estamos vivendo tempos acirrados na política e o acirramento, de certo modo, é comum, é normal e é bem-vindo. Mas nós estamos ultrapassando limites. Essa polarização entre direita e esquerda radicais está fazendo com que o nosso país viva tempos tenebrosos. Nós vimos nos Estados Unidos ontem um líder político ser assassinado. Nós não queremos ter isso replicado aqui no Brasil. Nós vamos tentar trazer o equilíbrio para o Brasil, para Minas Gerais, e fazer com que a política seja possível discutir e respeitar a opinião divergente. Hoje em dia, infelizmente, os polos e os radicalismos vêm criando inimigos para que eles possam ser salvadores da pátria. E o que nós precisamos é nada mais, nada menos do que representantes que tenham espírito público,
de olhar a população como prioritária, independente se ela votou A ou B, independente se ela acredita na esquerda ou na direita. Todos são cidadãos mineiros, temos mais de 21 milhões de mineiros e mineiras que precisam dessa boa política de resultados. É o médico no posto de saúde, é o remédio na farmácia básica, é o professor qualificado, valorizado na escola pública, podendo educar as nossas crianças e jovens. É estrada de qualidade para que todos possam trafegar em segurança. Então é essa política que nós acreditamos e que eu penso que o PSD pode colaborar muito para entregar esses bons resultados à população mineira. Deputado, muitíssimo obrigada pela participação no nosso programa. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Eu quem agradeço a oportunidade e espero sempre trazer boas notícias. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, vou deixar o convite para acessar o nosso portal, otempo.com.br, para mais notícias de política e de diversos outros assuntos. Até mais.